Vamos dar início agora à segunda palestra da tarde e teremos uma palestra proferida por Miguel Howard Júnior, Clarissa Silva Barbosa e será coordenada por Milena Dias. A palestra terá como tema Protocolo do Conselho Nacional de Justiça para a Perspectiva de Gênero das Ações Judiciais e a sua aplicabilidade no RPPS. Sejam todos bem-vindos para participar dessa palestra, que faz parte do 58º Congresso Nacional da ABIPEM. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham uma boa palestra e eu convido as 3 pessoas que eu enumerei para subir aqui ao palco, por favor. Antes de começar a fala, eu sou João Gomes, como eu sempre digo, eu não sou nem cantor, nem jogador do Flamengo, mas sou João Gomes e tenho o privilégio de trabalhar no município de Maragogi, o qual eu convido vocês para conhecer. Entretanto, a reserva do hotel, cada um de vocês custeia, tá certo? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. É uma alegria para mim estar aqui participando, coordenando esse painel com essas pessoas tão conhecedoras do direito previdenciário. Quero agradecer à ABIPEM, em nome da minha amiga Lúcia, pela oportunidade de estar aqui coordenando esse painel. E quero dizer para vocês hoje que nós vamos tratar de um tema novo, um tema de extrema importância, que é o protocolo do Conselho Nacional de Justiça para a perspectiva de gênero nas ações judiciais e a sua aplicabilidade no RPPS. Inicialmente, nós vamos começar com a palestra do Dr. Miguel Howard Júnior. Ele é livre docente em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, é procurador federal, é autor de obras jurídicas e membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Nós fizemos assim um esforço muito grande para resumir o currículo dele, porque se a gente fosse falar tudo, nós íamos ficar aqui a tarde toda, viu? Eu convido o doutor Miguel a iniciar e depois nós passaremos para a palestra da Clarissa, tá? Aí eu apresento a Clarissa no momento da palestra dela. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço pela apresentação e vamos ao tema. Nós vamos falar sobre perspectiva de gênero ou protocolo de gênero. Quem que já leu, já ouviu alguma notícia, já ouviu algum podcast, alguma coisa sobre isso? Olha, levante bem a cena. Olha, bastante pessoas, mas ainda diante do auditório, que é bastante grande, ainda minoria. E isso é importante dentro desse ambiente de proteção social previdenciária, neste ambiente tanto de regime próprio, como também de regime geral de previdência social. E, inicialmente, portanto, deixa eu ver aqui onde que passa esse treco no verdinho. Nós vamos, primeiramente, verificar a origem deste protocolo de perspectiva de gênero. E nós temos 2 marcos. Nós temos a recomendação 128 de 2022 do CNJ e também a resolução 492 de 2023. Por que nós temos esses 2 marcos? Esses 2 marcos são importantes porque esse protocolo de gênero é uma contrapartida que foi imposta exatamente pelos tribunais que cuidam de proteção de direitos humanos ao Brasil, por ele ter negligenciado algumas situações que acabaram causando dano ou mesmo omissão do Estado na questão de apuração e de aplicação de penas
por conta do exercício de violência, inicialmente contra a mulher. E que depois esse protocolo ele vai ser estendido para outros grupos e principalmente para os grupos de vulneráveis ou hipervulneráveis. E diante dessa situação, num primeiro momento, o que é posto pelo Tribunal de Direitos Humanos é exatamente que o Brasil precisava apresentar instrumento ou mecanismo para que houvesse a coibição ou que aquelas situações já narradas e julgadas não se perpetuassem ou que não viessem a ocorrer novamente. E no primeiro momento, o que se faz? O CNJ, exatamente como a parte integrante do Poder Judiciário, que vai fazer coordenação, ele edita a Recomendação 128. Só que recomendação, como o próprio nome diz, eu digo, eu recomendo. Não há uma taxatividade ou uma determinação quanto à questão de cumprimento ou não. E aí, em virtude disso, também houve uma repercussão, e aí o CNJ, ele sobe, né, o degrau ou o sarrafo, e ele diz, olha, só a recomendação não é suficiente para esta contrapartida. E aí é editada a resolução do CNJ. E essa resolução, ela é importante porque o Brasil tem algumas condenações, e nesse material que vai ficar disponibilizado e que vocês vão ter acesso, traz alguns casos de condenação no Brasil, em virtude de violência de gênero, e este protocolo ele vai funcionar como um guia, ou como um instrumento, ou como uma ferramenta para que se jogue luz diante dessas situações que configuram violência doméstica, violência física, violência sexual, violência psicológica, violência econômica e de outros tipos. E não mais apenas como dizer, aplico se quiser. Agora já tem uma questão de uma determinação para que, identificando essas características, haja julgamento também com lente diferente. E a finalidade maior da resolução é alcançar essa igualdade de gênero e também o desenvolvimento sustentável. E dentro disso, além de ser a contrapartida dessa condenação em tribunais internacionais, também cumpre o CNJ também com o tópico 5 da ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, dentro daquela Agenda 2030. E aí entra no tópico 5, que trata exatamente sobre essa questão de desigualdade. E aí nós temos esse instrumento de alcance, também o Brasil cumprindo ou fazendo a sua tarefa de casa na questão do cumprimento das 17 ODSs. E para isso, o que é que nós temos que chamar a atenção? Quando nós falamos em protocolo de gênero, por vezes há uma confusão ou a gente não transita tão bem quanto a questão do que nós devemos entender como gênero. E gênero nós devemos ficar com essa ideia que está posta de maneira bem sintética. Gênero é a expressão usada para tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. E quando nós falamos em sexo, nós estamos nos referindo ao aspecto biológico. Quando a gente se fala em gênero, nós estamos falando da questão de identidade e que vai carregar ou que também vai trazer e agregar um conceito e um aspecto cultural. O gênero ele é construído de acordo com os valores, né, de cada sociedade. E esse protocolo de gênero, portanto, vai levar em consideração, não necessariamente o aspecto biológico, mas sim essa questão do gênero enquanto característica, como aspecto cultural. Isso é interessante dentro do próprio material e de alguns manuais e guias que a gente encontra dentro do próprio site do CNJ, nós vamos achar
alguns quadros sínteses que vão fazer diferenças. E quando a gente vai tratar deste assunto, é bom que a gente leia, releia e absorva para a gente entender essa diferenciação entre sexo e gênero, que eu quis chamar a atenção maior, mas também toda a questão relativa à identidade de gênero e de sexualidade. E vejam, dentro da questão de proteção social previdenciária, essa questão, tanto biológica quanto a questão de gênero enquanto aspecto cultural, ela precisa ser tratada. O protocolo ele é importante, mas nós precisamos avançar, porque nós precisamos a criação de políticas públicas e lei que estabeleçam esta proteção, não só em relação à pessoa trans, como também em relação à pessoa intersexo. Pessoa trans está ligado a gênero porque é aspecto cultural. É como essa pessoa se identifica individualmente dentro, não só internamente, mas também perante a sociedade. E a pessoa intersexo é aquela que nasce com aspecto biológico ou tem órgãos, tanto masculinos quanto femininos. E em algum momento ela vai ter que se posicionar quanto à questão de predominância. E aí é um aspecto biológico, não é necessariamente de como ela se enxerga ou como ela se vê psicologicamente. Isso também é importante que a gente trate e verifique essas situações. O termo gênero, para Maria Amélia de Almeida Telles, ela vai dizer que o termo gênero deve ser entendido como instrumento, como uma lente de aumento que facilita a percepção das desigualdades sociais e econômicas entre homens e mulheres, e que se deve à discriminação histórica contra as mulheres. Toda essa discussão nasce, num primeiro momento, em relação à discriminação entre homens e mulheres, mas que depois é amplificado, e isso também vai alcançar outros grupos de pessoas vulneráveis ou hipervulneráveis. Também a própria autora Maria Amélia e Mônica de Mello vai dizer que essa lente de aumento facilita essa percepção das desigualdades sociais e econômicas entre homens e mulheres. E é isso que, dentro desse protocolo de perspectiva de gênero do CNJ, vai dizer, olha, juízes, quando forem julgar, identificando essas características, essas desigualdades, tem que haver exatamente uma análise, uma verificação diferenciada, porque a solução padrão não fará ou não trará a questão da efetivação da justiça, como deve ser feita diante dessas circunstâncias. E por que temos essas diferenças? Ela é fruto de hierarquias sociais estruturais, Nós vivemos num país continental e o que nós temos? Todo um conjunto estrutural de conceitos de papel de homem e papel de mulher. Até hoje, com todos os avanços ou com as tratativas no sentido de se avançar em relação a isso, até hoje se tem, não, tal cor é de homem, tal cor é de mulher, tal roupa é de homem, é de mulher, ou brinquedo X, Y. Isso traz ou reforça exatamente essa desigualdade como fruto de existência de hierarquias sociais. E isso é muito nítido quando nós vamos falar sobre direitos fundamentais sociais ou direitos sociais. Até hoje, as mulheres ganham quantos % a menos que os homens na iniciativa privada, Serviço público não, porque o cargo público tem a sua remuneração, independentemente de quem ocupe, ou do sexo de quem está exercendo essa função. Mas na iniciativa privada, as mulheres, às vezes, com mais formação, ou com mais anos de formação, elas ganham, em média, quantos % a menos? Vocês têm noção? Aproximadamente já foi 30, quase 40, hoje está por volta de 20%, um pouco mais, um pouco menos. Mas com um detalhe, muitas vezes essa mulher ganha 20% menos com uma qualificação
bem maior, né? E simplesmente por ser mulher, né? E isso traz essa questão dessa existência de hierarquias sociais e que este protocolo vem mostrar que isso não pode se repetir, ou essa estrutura de desigualdade não deva ser replicada. E a homens e mulheres são atribuídas diferentes características que têm cargas, significados valorativos distintos, né? E aí dentro daquilo que nós falamos, né? O que é papel de mulher, o que é papel de homem, o que homem pode fazer, o que mulher não pode fazer. Hoje já mudou um pouco, mas há 30, 40 anos atrás, o que era aceito socialmente, de maneira bem tranquila, né? O homem poderia adulterar, ter seus casos, e estava tudo certo, né? Porque, afinal, é homem. Se a mulher fizesse, ela ia ser adjetivada, umas palavras que não convém repetir, né, numa palestra dentro de um congresso. Mas havia exatamente toda essa diferenciação. E isso que vai se buscar romper, né, ou se trazer parâmetros de diferenciação dentro dessa aplicação de protocolo com perspectiva de gênero. E essas diferenças, essas assimetrias, elas se mostram, elas se apresentam e se materializam de várias maneiras. E isso vai se projetar nas relações interpessoais, em que, via de regra, dentro dessa relação interpessoal, nós vamos identificar a questão de conflitos que vão se mostrar como violência doméstica, como violência sexual, como violência laboral, como violência econômica e também, por vezes, não está aí no slide, mas também como uma violência institucional. E isso nós temos e presenciamos e vivenciamos isso no atual estágio, né, da sociedade que a gente está inserido. E não vou ler, porque não cabe, mas no material temos também, tirado, né, do manual de protocolo de gênero do CNJ, este quadro em que a identificação das características e dos diferenciais de violência física, violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral e violência institucional. E isso é interessante porque são essas situações que se materializam e que se formalizam como violência que vai ser marcas identificadoras de aplicação deste protocolo de gênero. E o que é interessante que nós tenhamos claro, protocolo de gênero não é para se dar um tratamento diferente, desigual, simplesmente porque se quer dar tratamento desigual a mulheres ou a grupos vulneráveis, ou determinados grupos protegidos. Mas se tem que dar esse tratamento diferente porque há situação de desigualdade, né? Situações que atingem aquela questão de hierarquias sociais estruturais presentes e que impactam essas relações interpessoais. Muitas vezes não se aplica, mesmo no ambiente do Poder Judiciário, o protocolo de gênero, conquanto seja uma não recomendação, mas uma resolução atualmente, porque dizendo, olha, isso de alguma maneira privilegia um determinado grupo em relação ao outro. Mas aqui o que se está buscando é exatamente a questão da igualdade material, não a questão da igualdade formal. Porque a igualdade formal pela igualdade formal muitas vezes gera situações de desigualdades ou replicam situações de desigualdade. Quanto a essa questão de perspectiva de gênero, o que é que nós temos também no ambiente judicial lembrar? A de 4275, em que, nessa de 4275, o Supremo vai dizer, olha, mudança de nome nos cartórios de registro civil são absolutamente autorizados e não há necessidade de que essa pessoa faça cirurgia de redesignação de sexo ou que comprove que se submeteu a tratamento hormonal. E aqui, mais especificamente,
aplica-se de uma maneira mais central a pessoas trans, mas também na questão de pessoa intersexo, né? E a DPF 527 também reconhece o direito às mulheres transexuais de transferências para presídios femininos, né? Que isso também gera, né, quanto à questão de gênero e de pessoas trans, ela se identifica como mulher, mas só que na documentação dela, dessa pessoa, está como homem. E aí ela fica no presídio masculino, né? Só que ela se identifica, muitas vezes ela age, ou ela se veste, ou ela tem exatamente essa questão, porque ela se identifica como mulher. E isso, houve necessidade de se ir até o Supremo, lá numa ação de ADPF, né, de descumprimento, né, ação de descumprimento de preceito fundamental, para que o Supremo estabelecesse este direito a essa transferência. Temos também uma decisão que estende a aplicação da Lei Maria da Penha, também não só a mulheres. E essa decisão da 6ª turma do STJ, no material aí, basta clicar, que você vai ser levado direto para o site do STJ, e o que ficou decidido lá? Que também deve ser aplicada a Lei Maria da Penha aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transgênero, certo? E o relator considerou que, por se tratar de vítima mulher, independentemente do seu sexo biológico e tendo ocorrência a violência em ambiente familiar, deveria ser aplicada a legislação especial, né? Portanto, aqui a Lei Maria da Penha, com toda a questão protetiva e as medidas, não só de proteção para tentar evitar que essa pessoa agressora se aproxime, mas também o direito, né, de ser posta no local com segurança e sob a responsabilidade do Estado e outros direitos decorrentes e previstos lá. A busca por igualdade de gênero é uma construção que não é nova, que vem de alguns séculos atrás, e no material nós temos os precursores desse movimento, não só no âmbito mundial, mas também no Brasil. E chama atenção o posicionamento e exatamente a obra e a ação da professora Silvia Pimentel, né? Que é uma das precursoras e que está até hoje à frente e que luta e que batalha exatamente pelo reconhecimento destes direitos. E também Kimberly Crenshaw, né, dentro dessa questão de interseccionalidade, que são só alguns referenciais, né, teóricos, doutrinários, que embasam toda essa questão que gera e que hoje é realidade dentro desse protocolo de gênero. As normas protetivas, desde a Carta de Declaração Universal de Direitos dos Homens, a Convenção da Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Na nossa Carta de 88 também nós temos princípios e valores que apontam para essa obrigação do Estado, e não podemos esquecer a Convenção do Pará, certo? De 1994, que se materializa nessa Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar violência contra a mulher. E aí nós temos alguns casos emblemáticos que demandam ou que demandaram a necessidade da construção dessa política, né, e esse protocolo de gênero. Caso Maria da Penha, né, com a condenação no Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Caso Simone André Diniz, também com condenação internacional no mesmo Tribunal de Direitos Humanos. Caso Márcia Barbosa de Souza, caso Aline Pimentel Teixeira e caso Favela Nova Brasília. Todas, por omissão ou por negligência do Estado, geraram ou um abalo psicológico muito grande, ou mesmo a morte, né, dessas pessoas. E que, quando isso foi levado para apreciação pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi reconhecido que o Brasil não efetivou a proteção necessária, adequada, ou que não atuou o seu ordenamento no momento próprio. E aí a contrapartida, e voltando ao que falamos lá no começo, foi exatamente o estabelecimento e a formatação deste protocolo de julgamento sob perspectiva
de gênero, que nada mais é do que um guia para magistrados, para que haja a possibilidade de se entender quais são os elementos, os diferenciais, até com a questão de proposituras, de investigação, de questionamentos, para eliminar-se qualquer situação e ter-se a certeza que se está diante dessa questão de violência e que, portanto, tem que ser construída uma forma de entrega de direitos ou de proteção ou de tutela jurisdicional diferenciada. O CNJ vai dizer: o julgador atento a gênero é aquele que percebe dinâmicas que são fruto e reprodutoras de desigualdades estruturais presentes na instrução do processo e que age ativamente para barrá-las. E aqui a gente já pode ir caminhando para fazer a ponte. O protocolo de gênero é para juízes, para aplicação no ambiente do poder judiciário, mas também perfeitamente possível e necessário que se analise a questão de aplicação dessa identificação de desigualdades sociais para a efetivação dessa proteção social previdenciária na via administrativa. Porque todas essas demandas que chegam ao judiciário passaram por uma demanda administrativa, principalmente quando se está falando de busca de proteção social previdenciária, seja lá no ambiente de regime geral ou no ambiente de regimes próprios de previdência social. Nós temos, dentro do manual maior do CNJ, um capítulo próprio que vai apontar para algumas situações de aplicação deste protocolo no ambiente do direito previdenciário. E no regime geral isso é muito comum, ou as situações mais presentes, diz respeito a benefícios de incapacidade, principalmente em relação ao segurado facultativo, porque se entende que aquele trabalho da segurada facultativa não é trabalho, né? Como se fosse obrigação. E, nesse sentido, nós temos várias decisões no sentido de reconhecer o direito ao auxílio-doença, porque a incapacidade laboral para exercer aquela atividade é objeto de proteção e está dentro do pacote social previdenciário protegido, escrito lá dentro do artigo 201. No regime geral, ainda vemos uma aplicação muito forte na questão de reconhecimento de tempo rural, porque o mais comum é reconhecer o tempo rural em relação ao trabalhador homem, mas ainda hoje com dificuldades e com muitas decisões, né, que não são talvez as melhores no sentido de não reconhecimento desse trabalho rural por parte da mulher. Ainda dentro daquela visão, que ela trabalhou, mas era um complemento, né? Ou era como uma ajuda ao marido que era exatamente agricultor, e não o reconhecimento que era uma atividade, né? E, portanto, deve ser reconhecida, inclusive, para fins previdenciários. E atividades domésticas, cuidado e desigualdade, aposentadoria rural e dificuldade de comprovação da incapacidade, né, para as do lar, né? Pessoas que exercem essa atividade. E que, na realidade, isso é um trabalho, né, não remunerado, quase que similar ao escravo, né? Porque dizer que a dona de casa não trabalha é cruel, né? É um trabalho que não acaba nunca, não é? Porque acabou de fazer uma coisa, já tem outra demanda, e isso não se esgota, né? E aí nós temos todas essas situações. E aí também, tanto a Clarice, né, como a Diana, Milena, olha, sou ruim, é o meu TDAH. A questão de identificar algumas situações e alguns pontos para nós refletirmos acerca de aplicação dentro do ambiente de regimes próprios de previdência social. Uma boa parte do que já é mapeado, ou que já é visibilizado, diz respeito à questão de pensão por morte, né? Um dos pontos que eu gosto de chamar a atenção é aquela situação da mulher que sofreu violência doméstica, certo? Ou sexual, e precisou, até por uma questão de proteção, sob pena de ser morta, né, virar estatística de feminicídio, teve que sair
do seu domicílio. E muitas vezes, esse agressor morrendo, sendo vinculado, seja regime geral ou regime próprio, quando se vai buscar essa pensão é negada. Essa pensão é indeferida. Sob que fundamento? Separação de fato. Só que tem que se identificar se é uma separação de fato, porque ambos disseram, olha, não dá mais, não queremos, não é mais possível, ou se é uma separação de fato que foi gerada porque ou ela saía, né, da sua casa ou morria, certo? E aí tem que se aplicar essa lente de aumento, como nós falamos lá, chamando a doutrinadora no começo, para identificar que nós estamos diante de situações diferenciais. Lógico, isso demanda um cuidado, um zelo, uma investigação, certo? Uma identificação comprovada desta situação, certo? Para que haja essa aplicação, essa possibilidade de efetivação, mas também com segurança para os gestores. Temos visto ainda, para não invadir muito o aspecto, a Clarice vai trazer alguma vivência, né, experiência dela do RPPS, né, da Bahia, a questão de pedidos de transferência de local de trabalho. Isso já é uma demanda bem grande no âmbito judicial em relação ao RPPS da União. Várias professoras, sejam de universidades federais ou de institutos federais de educação, elas, por conta de sofrerem essa violência, elas acabam precisando pedir que elas sejam transferidas para uma outra unidade. E que não tem sido reconhecido porque não tem se aplicado protocolo de gênero na via administrativa. E aí somente resta a via judicial. Se você for lá na 812, não tem essa hipótese, né? Como transferência, como remoção ou qualquer outro instituto, mas precisa se aplicar porque se está diante dessa situação diferida. Como também a questão de mulheres seguradas que têm filhos no espectro TEA, certo? De transtorno de espectro autista. Não só na questão, por vezes, do reconhecimento que já tem na lei, como a redução de carga horária, ou, às vezes, também a necessidade de transferência, de mudança do local de trabalho, porque onde ela está, essa pessoa está, não tem os meios ou não tem todos os instrumentos necessários para que haja o melhor tratamento e tratamento mais adequado. Principalmente quando esse filho está dentro, né, do espectro autismo, mas que tem um grau mais elevado. E que isso demanda, por óbvio, toda uma questão de um tratamento, né, complexo e um tratamento combinado com vários profissionais para que haja possibilidade de se fazer essa inclusão dessa pessoa, desse filho, e dar qualidade de vida, né? Então, nós temos essas situações, temos duas decisões recentíssimas no ambiente do TRF da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, dentro dessa aplicação do protocolo dentro do Poder Judiciário. Uma em relação à aposentadoria por idade, essas duas decisões são de regime geral, tá? Uma na pensão por morte e a outra em relação à aposentadoria por idade. Vejam a data do julgamento. Uma, a de baixo, de abril de 2025, e a outra de 16 de maio de 2025. Então, decisões recentes, bem frescas, e que a gente verifica exatamente essa questão de aplicação e de adesão, né, e de um compor, né, dessas decisões dentro do Poder Judiciário. Que são excertos dessas decisões. Vou passar isso aqui porque não tem sentido nós ficarmos lendo, até porque é só para ilustrar essas decisões. E com isso, apresento o tema dessa questão do protocolo sob a perspectiva de gênero, tratando o que devemos entender como gênero, para não haver bagunça, né, para não haver a confusão conceitual e a necessidade desta reflexão para se construir um caminho de aplicação dentro da própria via administrativa ou dentro da própria gestão dos regimes próprios, né, para evitar exatamente, primeiro, não só
uma judicialização desnecessária, como também para garantir o reconhecimento e a entrega dessa proteção social de maneira mais célere, no momento adequado, certo? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar e conversar com vocês, e aí passo a palavra para a nossa presidente. Agradeço imensamente o Dr. Miguel Hovart Júnior pela brilhante palestra. Vocês viram aí, né, gente, o nível de conhecimento. Eu queria dizer a vocês que o Dr. Miguel, ele é um dos professores do curso de certificação da BIPEM. Então, quem tiver interessado em fazer o curso, vocês terão excelentes professores. E antes de passar a palavra para a próxima palestrante, eu queria só aproveitar a oportunidade e dizer, com as palavras do Dr. Miguel, que a gente realmente precisa aumentar a lente nessas situações. Atualmente, eu sou diretora de Previdência da Goiás Previdência, e dentro da minha área, a gente também concede, né, pensões por mortes, aposentadorias, e eu brinco com a minha equipe que lá a gente tem vários Sherlock Holmes. Eles investigam assim, minuciosamente o processo, principalmente quando há algum indício de fraude. E a gente tem que passar a ter esse cuidado, esse zelo, esse aumento dessa lente, também para preservar os direitos dos nossos dependentes previdenciários, para a gente poder garantir, né, e ter essa visão aí dessa perspectiva de gênero. Então, agora, para a gente verificar essa aplicação no RPPS, eu convido a minha amiga Clarissa Silva Barbosa de Aquino Assis. Ela é gerente de Previdência do RPPS do município de Salvador, Bahia, membro também da Copajure, que é a Comissão de Acompanhamento das Ações Judiciais Relevantes ao RPPS, a comissão vinculada ao CONAPREV. Clarissa, por favor. Olá, gente, boa tarde. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, agradecer imensamente a Lúcia por esse convite, a ABPEM, aos meus colegas da Copajure também, que me permitiram estar aqui, né, na pessoa de Milena, que é a nossa coordenadora. Agradecer também, né, a equipe do FUNPRES, que está aqui presente, me dando esse apoio, a minha equipe, muito obrigada. Né? Então, vamos agora conversar sobre a possibilidade da aplicação desse protocolo no âmbito do RPPS, no âmbito administrativo. É óbvio que as nossas condições ficam um pouco limitadas, porque a gente não tem a liberdade decisória e concessória que tem o Poder Judiciário. Né? Nós estamos limitados a uma legislação, a um rol taxativo, a condições de perda, né? a condições elencadas que podem ensejar a perda da condição de dependente, mas isso não impede a aplicação do protocolo, né? Porque o protocolo não significa dizer que esses grupos que ele pretende proteger, né, que são os vulneráveis e os hipervulneráveis, como o professor Miguel falou, significa que a gente vai utilizar os métodos corretos, a análise criteriosa, a análise sensível, para que a gente não cometa uma injustiça, que a gente não respeite essa condição vulnerável que pode ser apresentada em algum processo administrativo no âmbito do RPPS. Bom, como o professor Miguel falou, no âmbito do Poder Judiciário, inicialmente foi uma recomendação e depois foi uma resolução. Então, os magistrados e magistradas, eles são obrigados, compelidos a aplicar esse protocolo no âmbito do Poder Judiciário. Mas essa resolução, obviamente, não obrigou os RPPS, porque muitos de nós, estamos dentro do Poder Executivo de cada ente federativo, né, que nós fazemos parte. Mas a Copajure, né, muito inovadora e também cumprindo com o seu papel de observar essas ações judiciais relevantes, recomenda
que o RPPS adote os princípios desse protocolo na análise dos processos de concessão de benefícios previdenciários, tá? Essa recomendação, ela foi publicada no informativo mensal de abril de 2025. Eu não sei se todos estavam presentes ontem na palestra de abertura do secretário de Regime Próprio, e ele mostrou na parte de educação previdenciária do Ministério esses informativos mensais, né, que orientam, ajudam, dão diretrizes para o RPPS, para que a gente possa melhor atuar. Então, essa recomendação da Copajur, ela foi publicada nesse informativo, fica aí a dica, para que vocês possam ler esse artigo, tá? Porque realmente é um artigo inovador, ele nos traz luz, ele traz, na verdade, um embasamento para que os dirigentes, nós que trabalhamos com a RPPS, tenhamos embasamento para ampliar o olhar, aumentar a lente, né? Então, foi a nossa colega Lúcia e Majoli que trouxeram isso. Eu lembro muito quando a gente estava na reunião da Copajur que aconteceu lá em Salvador, né? Quando elas trouxeram isso, nossa, foi uma luz, assim, todo mundo ficou, meu Deus, né? A gente tem aí um caminho em que a gente pode sair da caixa, ampliar a proteção, ampliar o olhar. E aí a gente se deu conta de tantas vezes que a gente usa estereótipos e que esses estereótipos estão tão sedimentados na gente que a gente já pega o processo e já olha assim, opa, é fraude, opa, alguma coisa está aí. E quando a gente amplia o olhar, coloca essa análise sensível, a gente vê que a realidade pode ser muito diferente desses estereótipos que a gente cria. Tá? Então, a recomendação da Copajur é justamente isso que o professor Miguel falou, né? Que a gente evite que decisões administrativas sejam posteriormente corrigidas pelo Poder Judiciário, gerando um passivo imenso para nós, né, do RPPS, e às vezes também até uma mudança de entendimento, ou de decisão, ou de condução, e que a gente pode até ajudar o Judiciário a melhor decidir se a gente faz o nosso dever de casa. Se a gente realmente vai, analisa, faz um estudo, verifica a fundo se realmente existe uma realidade vulnerável que pode ensejar uma concessão de um benefício previdenciário. Tá? E também é a promoção de um ambiente mais inclusivo, equitativo, alinhado com os princípios de igualdade e não discriminação fomentados por esse protocolo. Okay? A recomendação da Copajur, inclusive, ela sugere que nós, servidores que atuamos no RPPS, sejamos capacitados, não só nós, servidores, mas também os conselheiros, sejam capacitados em direitos humanos e nesse protocolo para a nossa melhor atuação. Então, a análise ela tem que considerar a realidade social, como eu falei anteriormente, evitando estereótipos. Porque, infelizmente, gente, no nosso dia a dia, e a gente também se depara com situações que realmente a gente vê que são situações criadas, né? São situações maquiadas, mas a gente se depara tanto com isso que a gente para de sensibilizar o olhar para quem realmente merece ser sensibilizado o olhar, para quem realmente a gente merece dar essa proteção diferenciada por conta dessas situações sociais, históricas, que muitas relações, às vezes, estão permeadas, né? E então, a gente precisa realmente, assim, ampliar esse protocolo, inclusive, gente, não só para a questão de nós, operadores do direito, de nós, operadores, servidores de RPPS, mas como cidadão. Ele tem uma didática e tem um conteúdo de fácil acesso. Então, assim, a gente está ampliando o olhar para determinadas questões, o mundo está pedindo hoje, não só como atuação institucional, mas como atuação enquanto sociedade cidadão. Então, o documento fica também importante para a nossa vivência social, para a nossa convivência social e respeito. Respeito às diferenças, respeito às situações em que muitas mulheres ou outros grupos vulneráveis estão sujeitos. E aí eu volto a falar que a gente realmente tem essa limitação legislativa.
Nós estamos dentro da administração pública, nós temos o princípio da legalidade que nos norteia, a gente tem que fazer o que a lei manda, né? O que a lei determina, e a gente tem essa limitação. E eu volto a dizer, não é que a gente vá conceder, o protocolo não diz conceda, o protocolo não diz garanta esse direito, não, o protocolo diz vamos analisar de uma maneira que a gente considere essa realidade, que a gente olhe para essa realidade social, para essa realidade de violência, para essa realidade de vulnerabilidade, né? Então, é um olhar sensível. E como é que a gente faz isso? Dentro do RPPS, eu acho que muitos de vocês devem ter o serviço social. Para os processos de concessão do benefício de pensão por morte, que é onde é mais evidente, a gente aplica esse protocolo, porque é onde a gente vê a fragilidade de determinados grupos, né? O serviço social, ele é um parceiro. Ele é indispensável para que esse olhar atento da gente, na administração pública, ele possa aplicar esse protocolo. Eu trabalho com o RPPS desde 2012. Né? Atualmente, eu estou assumindo a gerência de previdência do RPPS do município de Salvador, mas desde 2012 eu trabalho com isso e eu trabalhei muitos anos com a coordenação que concedia as pensões por mortes no RPPS estadual, né, do estado da Bahia. Então, assim, eu tenho inúmeros casos, assim, inúmeras situações em que a gente, às vezes, sem saber, porque a gente não tinha tanto conhecimento, acesso também, o protocolo é algo, né, mais recente, mas, sem querer, a gente já aplicava esse olhar sensível em algumas situações. Né? Então, um dos casos mais emblemáticos na minha atuação no RPPS, eu nunca vou me esquecer disso, foi um caso de um pedido de pensão, na época, no RPPS estadual do estado da Bahia, um policial militar. Ele foi morto pela própria companheira. Foi um caso muito noticiado na época no estado da Bahia, e ela, né, matou ele e entrou com um pedido de pensão. Quando esse processo chegou lá, bom, uma das condições da perda de dependente é a sentença penal condenatória daquele requerente que atenta contra a vida do instituidor. E aí, quando a gente foi analisar esse processo, que o serviço social foi fazer uma investigação, essa requerente ela sofria violência doméstica, sexual, dia sim, dia sim. E teve um dia que ela não aguentou mais, em legítima defesa, ela utilizou a arma do próprio marido, companheiro, e matou ele. Eu me lembro que o serviço social fez um trabalho tão detalhado que não foi só contra ela que ele cometia a violência, contra o filho dela também, que era enteado desse servidor. E aí a gente concedeu a pensão, né? Porque ficou comprovada a legítima defesa. Na época, a gente mudou esse processo para a Procuradoria. Óbvio que no nosso Estado de Direito, a gente só é considerado culpado ou condenado depois da sentença transitada e julgado. Então, a Procuradoria entendeu que a gente poderia conceder, a convivência marital ficou comprovada, né? Ela não tinha saído de casa, ela sofria essa violência cotidianamente, e a gente concedeu a pensão. Então, a Procuradoria recomendou, olha, ela em tempos tinha que comprovar para a gente como é que estava esse andamento dessa ação penal, dessa investigação, e, obviamente, ela foi inocentada, porque foi comprovada a legítima defesa dela. Né? E, hoje em dia, lá no nosso RPPS municipal, a gente também tem diversos casos em que o serviço social nos ajuda a ampliar esse olhar, a aplicar esse olhar de uma maneira mais sensível e olhando, né, todas essas condições de violência, né, às vezes mesmo de subalternidade, que alguns servidores colocam os seus companheiros ou a família deles. Né? Eu me lembro também de um processo que a gente pegou para analisar, né? Fomos analisar o processo não tinha uma documentação robusta, não tinha uma documentação contundente, divergência de endereços, e aí a gente viu que tinha uma pensão alimentícia descontada no contra-cheque do servidor,
Quando a gente foi olhar no sistema, essa pensão alimentícia era em favor daquela requerente. O estereótipo que a gente olha é o quê? Ah, tá querendo o quê? Não tem mais convivência marital, isso é separação de fato, claro que é. Mas não, quando a gente mandou para o serviço social, o que é que acontecia? Essa senhora, o servidor, era uma pessoa que tinha problemas com bebidas alcoólicas, ele bebia, gastava o seu dinheiro, não sobrava quase nada para o sustento dessa família, então foi negociado uma pensão alimentícia para assegurar o mínimo, a convivência marital estava sendo mantida, e a gente concedeu o benefício de pensão por morte. Se a gente tivesse utilizado o estereótipo em que nós estamos acostumados, habituados, a gente ia cometer uma injustiça. A gente iria indeferir esse processo, ela ia entrar na justiça, e a gente ainda ia ter que pagar, sei lá, danos morais, retroativos e tantas outras coisas. Honorários, enfim. Né? Então, entendam, né? O que a gente quer mostrar para vocês é que é possível. E que, repito mais uma vez, não significa que nós vamos conceder o benefício indiscriminadamente. Não é isso. É olhar, é analisar, é apurar o nosso trabalho, é apurar o nosso atuar, né, para a gente tentar fazer justiça administrativamente também. Outro caso que nos chamou muito a atenção, uma relação homoafetiva. 2 mulheres. Uma servidora tinha falecido, e aí a sua companheira veio solicitar a pensão. Documentação 0. Divergência de endereços, mandamos para o serviço social. O serviço social, com seu olhar apurado, verificou o seguinte: a família da servidora, ela não aceitava a opção sexual dela. Quando ela faleceu, eles simplesmente evitaram o acesso dessa companheira aos documentos. Ela teve que recorrer aos órgãos públicos para conseguir o mínimo para dar entrada no processo, porque a gente exige o mínimo para entrar com o processo de pensão por morte. E ela não teve acesso. Quando a gente foi fazer a investigação, a gente chegou no irmão da servidora, o irmão da servidora, não conheço, né? Era uma amiga. E quando a gente foi entrevistar outras pessoas, porque elas trabalhavam juntas, e os colegas de trabalho reconheceram essa união. Né? Se a gente for pegar, se pura e simplesmente, aquilo que está nos autos, ou aquilo que a gente acredita que aqueles autos estão nos mostrando, a gente vai cometer uma injustiça. A gente não vai conceder a pensão. Outro caso interessante, pré-acesso de pensão, quando a gente abriu, o requerente estava em um asilo. A requerente tinha falecido, divergências de endereços, a gente olhou assim, esse requerente no asilo, estranho, hein? Como assim está pedindo pensão uma pessoa que está no asilo? Como é isso? Cadê a convivência marital? O que aconteceu? Estava abandonado? Né? Não existia mais essa relação. Quando a gente manda o serviço social, que o serviço social vai apurar, o que acontece? Esse requerente, ele realmente tinha um problema de saúde, ele vivia traqueostomizado, acamado, tem uma vida vegetativa, né? A servidora também idosa, não tinha condições de ficar com seu marido dentro de casa, não tinha, porque ela tinha os seus problemas de saúde. E se a gente fosse olhar, pura e simplesmente pelos documentos, a gente ia cometer uma injustiça. Uma pessoa que está lá, acamada, precisando de um sustento para poder arcar com essas despesas todas de internação, de cuidados, né? Estava lá, se a gente não concede, imagine o prejuízo que não vai se ter. Então, quando a gente foi, a gente viu que as circunstâncias eram essas. Não havia uma interrupção da convivência marital. Eles só não coabitavam mais porque a realidade deles não permitia. Entende? Então, é isso. Né? É essa atuação. Um outro caso, porque geralmente a gente sempre fala muito do aspecto feminino, e agora eu quero também trazer um pouco do aspecto para o homem, que às vezes o homem acontece também dele estar num estado de vulnerabilidade, um processo, mesma coisa, divergência de endereços, documentação nada contundente, nada robusta, fomos para o serviço social. Quando chega o serviço social, entrevistamos vizinhos, parentes, todo mundo confirmou a convivência marital. A partir do momento em que a servidora faleceu,
o requerente ficou abandonado, gente. Abandonado dentro de casa. Ele tinha sofrido um acidente automobilístico que o deixou desorientado. Ele não tinha mais a capacidade civil de reger-se, vivia ele somente com uma servidora em casa, e ele foi resgatado por um irmão, que disse que quando chegou lá, ele não tinha mais acesso à casa do irmão, e que ele estava sozinho, abandonado, desorientado em casa, né? E a gente, então, começou a olhar, né, esse processo, levamos até para a junta médica, porque como a gente fez a reforma, né, a gente fez a nossa adequação legislativa, então a gente sabe hoje que aqueles requerentes que eles têm uma patologia que possam ostentar, né, a condição de invalidez, eles têm um cálculo de pensão diferenciado, então a junta realmente fez a perícia, confirmou a invalidez desse requerente, e veja só, e a servidora tinha uma filha, também que ostentava a condição de inválida, sendo curatelada pela avó. A avó liga para a gente e diz que o requerente morreu. Olha, ele não está vivo não, vocês estão querendo conceder pensão para fantasma? Ele morreu. Aí a gente, como assim morreu? E aí, quando esse irmão foi levar esse requerente para a junta médica para fazer, ele fez assim, meu irmão está aqui, ó, vivo. Entende? E a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Ou seja, uma pessoa completamente num estado vulnerável, uma outra parte querendo retirar o sustento desse vulnerável e ligando para a gente fazendo denúncia incabida. Se a gente acredita nessa denúncia, se a gente fica somente com aqueles elementos dos autos, a gente comete uma injustiça. Então, gente, fica aqui a nossa recomendação, a recomendação da Copajure, fica aqui também a ideia, né? Leiam o protocolo, levem para o seu RPPS, capacitem os seus servidores, capacitem os seus analistas, os dirigentes, os conselheiros. Esse material ele é importante para que a gente faça justiça, para que a gente minimize as desigualdades, para que a gente dê um pouco de sensibilidade e humanidade, principalmente no momento mais difícil da vida de uma pessoa, porque ela perdeu não só o seu ente querido, mas também o seu sustento financeiro. Muito obrigada. Estou à disposição aqui no painel. Obrigada a todos. Bom, pessoal, eu tenho certeza que durante a explanação, a belíssima explanação da Clarissa, parabéns, viu, Clarissa? Eu tenho certeza que vocês identificaram diversos casos que acontecem no RPPS de vocês, porque ela foi falando e a maior parte do que ela falava já aconteceu lá no RPPS do estado de Goiás. Então, situações que a esposa está separada não está separada de fato, mas precisa de alimentos, diversas situações. Então, assim, só para a gente colocar esse pensamento, né, esse olhar em vocês, pensem ainda, a gente falou muito de pensão, mas pensem em aposentadoria de uma mulher transgênero, uma concessão de uma licença no RGPS, de uma licença maternidade para uma mulher transgênero em virtude de uma adoção. Então, a gente tem diversas situações que a gente pode voltar o olhar para a perspectiva de gênero. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e agradeço a presença de todos. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Obrigada. Bom dia, meu nome é Franciele, eu sou de Sorriso, Mato Grosso. O protocolo da perspectiva de gênero se aplicaria no caso dos pedidos da uma pessoa transgênero que se identifica como mulher, né, para ter redução da idade da aposentadoria? Se aplicaria nesses casos ou não? Nesse caso, nós temos uma lacuna, né? Porque na nossa legislação e dentro do nosso direito previdenciário, tanto no regime geral quanto no regime próprio, nós não temos lei, né,
especificamente. São pouquíssimos. Já temos alguns rastros de alguma regulamentação, mas ainda é muito incipiente. E aí, nesses casos, não é a questão de discriminação sob o ponto de vista desses elementos que nós tratamos, mas porque a nossa legislação diz, olha, se olha sobre o aspecto binário, né? E esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje dentro desse grupo específico, né? Principalmente de pessoas trans. Porque no ambiente do regime geral nós temos uma portaria, mas é uma portaria que trabalha binariamente, né? E diz, olha, vai ter que se aplicar ou como homem ou como mulher, mas não há, né, a determinação ou uma lei específica para a resolução disso, que é o grande encaminhamento e a busca em relação a isso. E a contrapartida para essa omissão legislativa se diz, olha, essa questão identitária, e até pelo rastro das decisões do Supremo, ela não é taxativa e ela não se dá uma única vez. Pode haver, em um determinado período, pessoa se identificar, né, como homem ou como mulher, e depois ela ter uma outra forma de se identificar. E aí, por conta disso, o legislador não achou ainda o caminho para dizer, olha, como que se resolve isso, né? Ou como que se encaminha para essa questão de proteção. E aí isso hoje só vai se resolver judicialmente, né? Só esse encaminhamento judicial. E principalmente no ambiente de previdência, seja regime geral ou regime próprio, na via administrativa o princípio da aplicação, né, da legislação e o critério, né, específico. Então, aí nesse caso não seria ou não teria cabimento, né, a aplicação do protocolo de gênero. Bom, o professor Miguel me perguntou qual era o meu entendimento. Eu entendo que, pela questão da aplicação do protocolo, seria possível, mas é óbvio que, como ele falou, diante da ausência da legislação, a gente teria que ir para os nossos órgãos consultivos, as procuradorias, né? Eu acho que a procuradoria ela talvez teria a liberdade de construir um entendimento que nos pudesse dar norte diante da ausência de um instrumento legal, um dispositivo legal. Então, com certeza, esse processo chegando lá, a gente submeteria para a Procuradoria ver o entendimento e, se eu estivesse nesse papel, eu aplicaria o protocolo para poder preservar essa identidade de gênero. Eu só queria, se me permitem, complementar aqui mais um pouquinho, com um pouquinho de detalhe, que eu acho que a pergunta muito bem elaborada da colega de Sorriso, né? Eu acho que a gente também tem que avaliar, mas, assim, são vários olhares, porque se essa pessoa tem, vamos supor, uma decisão judicial, houve ou não, né, não é necessário, como o próprio Supremo Tribunal Federal já disciplinou, que não é necessário haver a cirurgia para você poder fazer alteração no nome, mas vamos supor que essa pessoa teve uma decisão judicial, mudando o seu nome, mudando ali todos os seus dados e até os seus documentos, quer dizer, se ela tem, talvez essa decisão judicial já resguarda ela em todos esses direitos. Né? Então, a partir desse momento, a gente não teve ainda a análise de um caso que eu conheço, por exemplo, lá no estado de Goiás, de aposentadoria, mas a gente sabe que a gente tem um segurado que ele fez a mudança de sexo, hoje ele é uma pessoa do sexo feminino, que é assim que ele se reconhece, e mudou todos os documentos. Então, quer dizer, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que conceder a aposentadoria para ele e, no meu entendimento, respeitando aquela decisão judicial, considerando ela com regras, como se diz, aplicáveis à mulher, porque é assim que a pessoa se reconhece. E aí a questão ela é muito complexa, porque nessa situação tem que... E aí essa é a falta do requisito legal, né? Vai se conceder essa aposentadoria, considerando-se, né, essa forma que se identifica, ainda que haja uma decisão, né, ou como se tem, e na portaria do regime geral, manda que se faça uma média, né, quanto tempo essa pessoa ela se identificava, né, com determinado gênero, e a partir do momento que essa mudança se faz uma triangulação, uma regra de 3 para verificar isso. Né? E um outro aspecto diferencial que também tem que se discutir, assim como
talvez os casos mais presentes sejam a pessoa se identificar como mulher, pode ser o contrário, né? Uma mulher que se identifica como homem. E aí como que se aplica isso? Vai ter que se esperar ou cumprir os requisitos que ainda tem, né, mesmo com a emenda que diminuiu esse aspecto diferencial, mas ainda remanesce, né, ou não. Isso a gente já discutiu no ambiente acadêmico e a questão, agora mesmo com a desembargadora Gabriela, a gente fez uma banca de mestrado, a segunda-feira fez 15 dias, e um dos pontos questionados foi esse, né? Se aplica ou não. E aí uma das soluções apontadas, ou que até a banca também, né, a gente discutiu mais do que a própria candidata, né, como que se faria, se aplicaria, né, como mulher ou não. Mas aí você estaria, de certa maneira, violando a forma como se enxerga, né? Como pode facilitar, se a pessoa se identifica com mulher, se identifica com homem, deveria, né, ou deveria considerar e se aplicar os requisitos. Mas é um ponto ainda que é polêmico e que, como temos a previsão legal, e no nosso caso agora com a emenda constitucional, né, ainda remanescendo, é que ainda não... Eu teria um certo, e é mesmo como procurador, de mandar aplicar ou reconhecer nessa situação por conta dos marcos legais rígidos e que nós não temos isso. É uma demanda, é uma pressão que é necessária. Agora, não se faz isso no Brasil porque, quantitativamente, o grupo não é tão grande, então não gera uma massa de pressão tão grande no legislador para que ele resolva, né, o que ele encaminhe uma forma de solução. Nayara Capivari Previ, só complementando o que vocês estão falando, você trouxe vários casos práticos onde a análise social, né, foi importante ali para vocês definirem se deliberariam a favor ou contra ali a pessoa que estava requerendo o direito. E aí entra essa questão das mulheres se transformando em homens, né, se identificando como homens. Porque vamos dizer que uma mulher ingresse aí com uma aposentadoria como mulher, mas socialmente se identifique, que ela, na verdade, se identifica como homem, já, né, há algum tempo, por alguns nortes e tal. Então, assim, nesse caso, a gente teria como aplicar a avaliação social em desfavor da pessoa? Nossa, pergunta capciosa. Essa é para a nossa colega de Salvador. Pergunta capciosa. Mas eu acho que o professor Miguel ele já trouxe as diretrizes, né? O fato da gente não ter um regulamento, uma legislação, uma portaria, né, uma recomendação muito explícita, eu acho que seria algo inovador, né? Eu acho que a gente partiria, como eu falei anteriormente, para órgãos consultivos, tentar construir administrativamente algum entendimento, talvez por analogia, utilizar essa portaria do regime geral e tentar fazer média, né? Eu acho que é uma construção de entendimento, né? Não é algo que a gente possa dizer, vamos fazer tal coisa, vamos fazer, porque assim, a gente ainda não se deparou com nenhum caso, né? Eu me lembro na época que eu atuava no RPPS estadual do Estado da Bahia, quando qualquer coisa inovadora vinha, a gente submetia para o órgão consultivo e aí, às vezes, demorava, mas vinha uma construção para dar uma resposta. Então, eu acho que é uma questão mesmo de estudo, de você sentar, de você olhar a jurisprudência, de você utilizar suportes de outros entes ou de outra legislação, como o RGPS, né, no caso da omissão, e tentar construir um entendimento mesmo, né, administrativo do próprio ente. Eu entendo isso. Olá, boa tarde. William, RB Prev, Rio Branco, Acre, conselheiro. Professor, primeiramente, fazer uma observação quanto ao termo opção sexual, que às vezes acaba que nos incomoda um pouco. Queria saber da sua opinião sobre isso, que a gente ouviu aqui durante a palestra. Em segundo, saber a sua opinião sobre a possibilidade da gente preencher essa lacuna por hora por meio de um parecer com efeito vinculante ou algum parecer que possa subsidiar uma instrução normativa no próprio conselho ou algo assim. Se isso seria viável, seria uma alternativa enquanto não houvesse o preenchimento da lacuna legislativa. Sim, com certeza. Quanto à questão de ferramenta, né,
algum parecer normativo que funcionasse como um instrumento temporário até que a legislação ou o legislador atuasse, né, por óbvio. Quanto à questão expressão, talvez seja até por a questão de gap geracional, né? Hoje a gente deve evitar usar opção, né, sexual, porque é uma condição, né, e não a questão de, eu escolhi isso ou escolhi aquilo, né? Mas às vezes a gente tem essas situações, a gente pode dar umas escorregadas quanto à questão terminológica. E aí eu chamo a atenção, há cerca de, acho que 1 ano e meio atrás, talvez 2, dando aula, sala de aula de graduação, né, eu sou professor da PUC, né, e a PUC tem todo um questionamento natural de ser PUC, né? E estava dando aula sobre salário e maternidade. E à época minha assistente estava fazendo doutorado e estava escrevendo sobre proteção da pessoa trans, né, no doutorado dela. E aí ela perguntou, e a gente estava questionando, e aí ela perguntou, o homem pare, né? Aí eu falei, não, o homem não pare, né? Quem pare é mulher, né? E aí isso gerou, né, um rebuliço, né, por a questão de terminologia, né? E aí aluno gosta de crescer, e não, o professor está com uma linguagem que não é adequada, né? Ou uma linguagem transfóbica, não sei o quê. Aí eu digo, olha, vamos resolver, né? Tinha um orientando do mestrado, que era da comissão de diversidade sexual, eu disse, olha, fulano, semana que vem você vai dar uma aula exatamente sobre essa questão de pessoa trans, os vários perfis, os vários aspectos, e um deles é o aspecto biológico, né? E dessa construção toda, o que a gente aprendeu? Exatamente que, em vez de dizer que a mulher pare, né, ou falar nessa situação, falar de macho e fêmea, né, porque remete à questão biológica e aí desprega de alguma maneira da questão de gênero, né? Mas isso, por óbvio, nós temos aqui um público bem diferido, né, de gerações diferentes e, por óbvio, às vezes a gente usou determinadas terminologias ou expressões por tanto tempo que, às vezes, até quase que inconscientemente ela vem, né? E, às vezes, a gente não consegue freá-la antes de pronunciar. E, às vezes, gera, algum tipo, né, de incômodo ou algum aspecto, mas a gente precisa criar um pacto intergeracional, né, de tolerância, né, na questão de... E a gente percebe quando a gente usa a expressão de uma maneira pejorativa ou preconceituosa, ou quando simplesmente se usou um termo que não deveria mais usar, e acabou se utilizando, talvez até por esse gap geracional, né? Mas isso eu acho que a gente tem que construir este caminho, até para que esse diálogo intergeracional apareça e a gente aprenda a conviver mesmo com essas diferenças e com a questão toda, né, de mudanças que nós presenciamos numa velocidade muito grande e que às vezes gera uma dificuldade, principalmente para a geração 50+, né, que eu me incluo. Boa tarde, Alessandro de Jundiaí. Pergunta para a doutora Clarissa, mas não bem uma pergunta, mas algo de ordem de orientação. A doutora tratou da concessão da pensão por morte e falou do encaminhamento para o serviço social. Qual é o critério usado para o encaminhamento? Gera dúvida, porque eu penso na celeridade e na concessão desse benefício, que ele é alimentar e é urgente. Se a gente cria mais essa burocracia, é um problema. Mas eu fiquei muito curioso em saber qual é o critério utilizado, porque posso colocar isso em prática também lá no Instituto. Obrigado. Qual é o seu nome? Desculpa. Alessandro. Pronto, Alessandro. Olha, a gente, quando pega um processo de pensão e a gente verifica algumas divergências, porque o que acontece? Lá no RPPS do município de Salvador, a gente tem uma instrução normativa e que a gente elenca um mínimo de documentos que o requerente ele pode e deve apresentar. Então, além dos documentos de identificação pessoal, a gente solicita aqueles documentos que comprovam aquela condição de dependente que ele está pleiteando a pensão. Então, pelo menos 2, 3, qualquer coisa que comprove a convivência marital, a dependência econômica, enfim. E quando ele declara que ele não tem mais o que apresentar, ou quando a gente verifica alguma divergência de endereço, ou alguma divergência naquela documentação, a gente encaminha esse processo para o serviço social.
tá? É mesmo uma questão de análise, né? Se você olha para um documento ou para um processo e aquela documentação está robusta, está contundente, você não tem necessidade de mandar ela para o serviço social, esse processo para ser avaliado pelo serviço social. Mas quando paira alguma dúvida e quando, às vezes, você vê indício de uma convivência ou indício de uma condição de dependente ou algo que precisa ser esclarecido, aí a gente encaminha para o serviço social. No âmbito do RPPS municipal, isso não fica tão moroso, né? Porque a dimensão ela é menor. Quando é para o Estado, é óbvio que isso expande, né? Tem uma dimensão territorial, né? Pode ser qualquer município. Mas é melhor a gente demorar um pouco para conceder o benefício, conceder corretamente, do que, às vezes, querer analisar o processo e, às vezes, cometer uma injustiça ou, às vezes, uma concessão equivocada. E aqui, só para complementar, eu acho que sempre, não no sentido de criar mais uma etapa, porque aqui se está buscando exatamente a possibilidade da concessão do benefício. E sempre lembrando aquela diretriz que todos os gestores e que operam dentro da efetivação, da questão da concessão do melhor benefício, né? Então, não se está abrindo só com uma burocracia, mas na tratativa exatamente de identificação de algumas condições que possibilitem a concessão. Eu só queria dizer que nós vamos ter mais uma pergunta e nós vamos encerrar devido ao horário, tá? Pode passar a palavra, por favor. Boa tarde, Haroldo, do RPPS de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ainda sobre o tema que a colega citou ali na frente, da mudança de sexo mediante cirurgia e documentação regularizada, mas no âmbito do magistério, caso que aconteceu em Juiz de Fora, de um homem deveria para paridade de sala de aula por 30 anos, mas com 26 havia feito a mudança de sexo e requereu a aposentadoria, pleiteando o direito à paridade, artigo 6º, tudo e tal. Não teve êxito. Tá? Qual que seria o entendimento, ou qual seria a opinião do CNJ a respeito do tema? Aqui seria o caso de aplicação, né? Porque se houve esse reconhecimento como mulher, e independentemente de ter passado por cirurgia de redesignação ou tratamento hormonal, né? Sei lá, neste caso aí, especificamente porque a questão é mulher e tem a diferença, porque aí antecipa não só como professor, mas também por força, né, da questão de ser reconhecido como mulher, né? E aí cai naquela complexidade que a colega de Sorriso tratou, porque a legislação ela é clara e essa ausência, seja da construção da ferramenta, como o colega disse, com parecer normativo, enquanto se resolve, se encaminha de uma maneira mais estável, né? Por vezes não se consegue ter esses elementos para uma concessão tranquila. E aí o que se quer, o que se está refletindo nisso é identificar e prospectar situações em que é possível esse reconhecimento já na via administrativa. Mas nós vamos nos deparar com várias situações que, até para a tranquilidade dos gestores, né, nós não temos ainda as ferramentas para essa aplicação. Então, é melhor, ainda que tenha um custo adicional maior, né, que isso seja analisado e apreciado pelo Poder Judiciário. Na minha visão, ou na forma de enxergar. Né? Clarissa não quer falar? Não? Então tá ótimo. Bom, eu gostaria, então, de agradecer ao Dr. Miguel Hovart Júnior pela brilhante palestra, pelos esclarecimentos e presenteá-lo com um mimo aqui da BIPEM. São chocolates da BIPEM, 45 anos. Muito bem. Tá, pessoal, o João Gomes está pedindo só para vocês esperarem um pouquinho, que vai ter um aviso, tá? Só vou terminar de entregar aqui o mimo da BIPEM para a doutora Clarissa. Agradeço a presença de todos vocês. Eu vou entregar o seu.
Eu vou entregar o dela, né? Tome. Tome. Bem, pessoal, alguns avisos que a organização do evento pediu para passar para vocês. Como vocês sabem, hoje vai haver uma premiação, tá certo? E com jantar e um show. O acesso ao show será a camisa que vocês já devem ter recebido aí fora, tá? Começaremos a chamar os regime próprio que foram premiados a partir das 19 horas. Então, quem foi premiado, por favor, chegue antes das 19 horas, porque só vai ser chamado uma vez. Chamaremos, se a pessoa que for chamado vai subir ao palco para receber a premiação, tá certo? Vocês já sabem que vai ter o show, né? E a organização do evento resolveu premiar algumas pessoas para tirar uma foto com a dupla que vai cantar. Vai aparecer aí na tela um aplicativo, vocês vão se cadastrar nesse aplicativo, será feito um sorteio para que 2 pessoas possam ir ao camarim tirar foto com a dupla e vocês serão avisados, tá certo? Pode colocar o aplicativo na tela, por favor? Pronto, está aí a dupla, vocês vão fazer o cadastramento, tá certo? E vão receber quem foi premiado, né, Lúcia? Quer fazer mais alguma? Vai ser o sorteio, tá certo? Das 2 pessoas que vai participar no camarim, ok? Muito obrigado a todos. Vamos descansar um pouquinho. E 7 horas, o batente recomeça.